Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bom, então boa noite a todos. Hoje é dia 3 de maio de 2019. Estamos gravando o nosso programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso João e da nossa Fátima. E também, daqui a instantes, teremos a companhia da nossa Sônia. Muito bom. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, particularmente do item O Poder da Fé, que é o capítulo 19, como já dissemos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E na segunda hora falaremos sobre um capítulo que a mim particularmente me emociona muito, que é intitulado Encontro Singular, da obra Nosso Lar, capítulo 35, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos primeiro, para preservar as palavras do Mestre, uma vez que as palavras do Mestre têm uma força que nós estamos longe ainda de dimensionar, no capítulo que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 17, dos versículos 14 ao 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós outros não pudemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O Kardec faz um comentário que eu acho que vale a pena nós também lermos, que ele deixa bem claro as coisas, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais
que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Então o Kardec deixa claro que essa passagem de que a fé transporta montanhas é apenas no sentido moral. Não tem nada de começar a divagar, né, a fazer magia, né, como é que chama aquele negócio do Harry Potter lá? A varinha do Harry Potter. Não sei se ele usa a varinha, o Harry Potter? Às vezes usa, né? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Você vê que interessante? Então, quando a gente busca ou tem um comportamento de vacilante, a gente até tem um pessoal que fala, né, fulano vacilou, hein? Então, quando a gente tem esse comportamento vacilante, nós caminhamos para a incerteza e a hesitação. E nós sempre falamos, né, que o Jesus sempre deixa bem claro que seja vosso falar sim, sim, não, não. Esse negócio de ficar em cima do muro não tem nada a ver com Jesus, né? E lá no Apocalipse ele fala a mesma coisa, só que ele fala com outras palavras. Eu não quero saber de morno, ou é quente ou é frio. Então, quer dizer, dá pra gente ter certeza que a linguagem é do próprio Mestre, não só porque João escreve claramente que o Senhor ditou essas palavras, né? O Apocalipse de João, se fosse publicado hoje, seria o Apocalipse, autor espiritual, Jesus, médium, João Evangelista, né? Porque foi bem isso mesmo que aconteceu. Então, essa hesitação, ela nos enfraquece, né? E aí nós caminhamos para ter uma fé que não procura os meios de vencer. Por quê? Porque não acredita que possa vencer, que possa superar a má vontade, superar esses obstáculos que todos trazemos conosco próprios, né? O próprio egoísmo que ainda somos portadores. É verdade que já diminuímos muito o egoísmo que trazemos de tanto tempo, mas para nós caminharmos resolutos e de maneira mais fortalecida, mais sólida, ainda temos que caminhar bastante, né? Para diminuir não só o egoísmo, como também o orgulho, né? Mas eu gostaria de ouvi-los também, né, nessas primeiras observações, e evidentemente que separamos outras coisas, outras argumentações para dizer. João, fique à vontade. Guilherme. Sônia, Fátima. Eu acho que a fé, né, é uma coisa tão importante assim, né, a gente ter fé nas coisas, porque realmente é uma coisa bem clara assim, é o seguinte: a gente
quando não coloca fé nas coisas, as coisas realmente não acontecem, né? Quer dizer, daí depois a gente fica reclamando, pô, não sei o que, não consegui isso, não consegui aquilo e tal, mas quanto de fé será que a gente colocou? Estou dizendo assim, nas nossas lutas diárias, não somente vinculada aí ligado à questão religiosa, né, vamos dizer assim, mas em tudo que a gente faz na vida, né? Porque na realidade a vida, se a gente levar uma vida correta, né, tá tudo meio que vinculado, né? Tudo variações sobre o mesmo tema, igual eu digo assim, Jesus, as palavras de Jesus são sempre variações sobre o mesmo tema, que é o amor, né? Então assim, se a gente leva uma vida reta, é uma vida que religião significa religar a Deus, né? Então, se a gente leva uma vida reta, nós estamos buscando essa religação com Deus. E quando a gente efetivamente coloca a nossa energia, a nossa fé para as coisas acontecerem, né, Guilherme? Você, o Guilherme, que trabalha com essas coisas de ajudar as pessoas a, muitas vezes, com essa questão do coaching, né? De se fortalecer intimamente, né, vamos dizer, na vida empresarial, mas não só, né? Então, é assim, essa questão da fé é o que traz efetivamente o resultado, não é, Guilherme? Assim, a gente se abala, porque assim, não é fácil, né? Não é dizer que é tudo fácil, as coisas acontecem. Não, a gente tem que levantar cedo, todo dia, acordar, trabalhar, estudar, se preparar. É assim que as coisas vão acontecendo. Milagre não existe, né? Aquela história de milagre, aconteceu um milagre, então não tem milagre, existe resultado de trabalho, de esforço, de fé, de a gente acreditar no que tem que ser feito. Então, essa questão do fortalecimento moral, né, que a gente, conforme a gente vai inclusive estudando, eu acho que os nossos ouvintes não são todos espíritas, né, como a gente sempre comenta aqui, mas assim, o espiritismo traz uma questão muito importante, acho que de tirar essa questão do véu, da letra, para a gente entender melhor que tudo vai depender do nosso esforço, da nossa vinculação com o bem, é o que a gente precisa buscar. E a hora que a gente se vincula ao bem, a gente se vincula a isso aí, a gente vai estar automaticamente se religando a Deus, né? E nesse processo de religar, né, a fé é fundamental, porque porque não vai ser fácil, né? Nós vamos ter problemas, né? Nós vamos ter, vamos dizer, doenças físicas. Temos aqui 2 representantes aqui, de médicos aqui com a gente. Então assim, nós vamos ter problema, nosso corpo adoece, né? Nós temos problemas psicológicos, nós temos problema financeiro, nós temos todo tipo de problema, né? Então se a nossa fé for vacilante, né, é o que Jesus falou, né? Por que não conseguiram? Por que os discípulos não conseguiram? Porque não estavam fortalecidos no momento, mas que depois deram testemunhos, né, maravilhosos do fortalecimento da fé. O próprio Pedro, né, que no livro Paulo Estevão lá, né, dá exemplos maravilhosos de como... E a experiência da negação de Pedro, ela foi muito importante para ele, porque ele, caindo em si, ele se arrependeu amargamente, né, de ter negado o mestre, né? Isso. Mas aquela experiência depois o fortaleceu de maneira tão intensa que ele se tornou a pedra angular, né, dos primeiros dias pós-Jesus, né, dos primeiros tempos pós-Jesus. Não foi assim, e ali no livro Paulo Estevão, né, para quem não leu ainda, que leia, por favor, que para mim é o melhor livro que eu já li até hoje, disparado, né, sensacional. Também acho. Você tem razão, é o melhor livro disparado, porque o segundo que está em segundo lugar, não tem. Terceiro lugar, não tem. Aí em quinto lugar, aí já começa a aparecer outros. Porque assim, traz de uma forma muito clara, muito viva, né, o exemplo dessa fé que tinha lá Estevão. Olha a fé de Estevão, nossa, só de falar eu fico arrepiado aqui de pensar, né? Então assim, e olha como é que é importante aquilo que você falou, esse exemplo aí da negação de Pedro, porque a gente tem que tomar essa consciência de que nós somos frágeis, né? Nós somos muito frágeis, né, Sônia? Então assim, Pedro, que foi exatamente a pedra angular, né, que depois deu toda essa demonstração, passou por aquele momento de negar o mestre, né? Ele que tinha convivido, ele que tinha recebido o mestre na casa dele, quanto recebeu, mas viu tantos milagres, vamos dizer assim, tantas curas, tantas, né, situações maravilhosas, né? E ele se deixou levar pela fragilidade, igual por exemplo hoje, se a gente fosse levado assim
a um questionamento. Ou você se arrepende de crer em Jesus, ou então você vai ser morto agora. Quem de nós, né, teria essa coragem que os primeiros cristãos tiveram lá, né? Quem de nós teria? E hoje nós ainda temos exemplos, né? Que a gente fala, olha, Pedro negou e se arrependeu, então eu não devia negar. E mesmo assim a gente vacilaria. É a vida, né? Porque assim, a gente... Nossa, mesmo a gente que já sabe, a gente que faz tudo, espiritismo, tudo, há tantos anos a assim... fé ainda é vacilante. Nós ainda somos muito frágeis, mas assim, é o caminho, é o único caminho para a gente se religar efetivamente a Deus, né? Através dessa fé forte, né? E... sem dúvida. Eu queria colocar 2 pontos. O primeiro é assim, tem um monge budista chamado Ajahn Brahm. Tem muito vídeo dele no YouTube. E eu estava lembrando que tem uma palestra que ele dá, que ele conta que num mosteiro muito longínquo, todos os aspirantes a monge passavam por um treinamento de meditação, de concentração. E quando eles iam passar para a prova de virar monge, tinha uma prova que era atravessar uma piscina de ácido, onde teria um tronco, e eles teriam que andar por aquele tronco sem cair na piscina de ácido, caso contrário eles morreriam, naturalmente, né? E então eles ficam no mosteiro, né? Não é no mosteiro dele, é no mosteiro longínquo, ele contando. E então eles praticam bastante, e eles têm inclusive troncos no chão para praticarem a caminhada, para no dia da prova eles já terem praticado a caminhada no tronco. E todos conseguem andar no tronco de forma belíssima, super tranquila, até de olhos fechados eles conseguem atravessar o tronco. Mas no dia da prova, quando eles vão até o local, tem a piscina de ácido, com alguns ossos ali no fundo, então eles olham aqueles ossos humanos ali no fundo, tem todo aquele ambiente preparado para a prova, e 80% deles ao caminhar caem na piscina, descobrem que não é ácido naturalmente, né? Mas aí vem a lição, que a fé deles fraqueja pelo entorno que está ali. Eles conseguiram tantas vezes andar no mosteiro, no tronco, no chão, mas quando eles se deparam com a situação, a fé fraqueja e eles caem ali. Aí eles voltam, treinam mais um pouquinho antes de virar monge. No testemunho lá a coisa não funciona, né? E tem um outro ponto que eu lembrei também, que tem um livro chamado As Vantagens da Adversidade, que é escrito por um alpinista em coautoria com um cego. E esse cego vai escalar, se eu não me engano, o K2, que é um pico super, né, conhecido de alpinistas. Lá do Himalaia? Do Himalaia, junto com o escritor, né? E justamente esse cego fala assim, eu consegui fazer muito, eles chegaram até o topo, se eu não me engano, tá? Vale ler de novo para corrigir as mentiras aí, ou os exageros. Mas ele falou assim, a minha grande vantagem é que eu não vendo o perigo que eu estava correndo ali, eu confiava na voz do cara que estava me guiando, falava, pula, e eu pulava. Então eu não ver foi uma vantagem, a adversidade da cegueira se transformou em uma vantagem, porque não fraquejou na minha fé. Eu consegui seguir a voz do cara que estava me guiando sem deixar que meu cérebro me atrapalhasse, como acontecia com os monges lá no mosteiro, né? E acontece muito com a gente, eu acho, né? Temos que ser menos visuais, né? Principalmente nós homens, né? Menos visuais e mais auditivos, né? E tem isso me faz lembrar de uma frase que é muito comum lá em Minas, lá no interior de Minas, que nós aprendemos com o autor lá do Miudinho, esqueci o nome dele agora, Aloysio Elias. O Aloysio Elias. E o Aloysio Elias, ele diz que quem não ouve conselhos, porque essa história que você falou, o cego ouviu o conselho, né? E seguiu. Então, quem não ouve conselhos, ouve tadinho, né? Porque não ouve conselhos, aí depois quais são as consequências? E as consequências é que o cara não ouviu o conselho, não aceitou aquele norte, aquele rumo, e vai sofrer. E aí vai sofrer as consequências. E quando ele sofre as consequências, aí ele vai ouvir. Tadinho. Dos caridosos, né? Bem feito, né? Os menos caridosos. Os caridosos ainda os caridosos vão agir com misericórdia, né? E dos
menos caridosos, vamos dizer assim, né? Vai falar, bem feito, eu com os burros na água. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Fatinha, eu estou vendo que você separou aí alguma coisa, fica à vontade, Eu querida. estava lendo, né, o Transportar Montanhas, porque foi uma das preleções que eu fiz. Então, Sim, eu me lembro. Curiosamente, acho que você até me mostrou isso. Eu acho muito interessante, porque quando Jesus se referiu a mudar as montanhas, daqui para lá, né, ele não quis dizer da possibilidade de tirar as montanhas, a terra, físicas, né? Geológicas, já podemos fazer há muito tempo, né? Pega uma escavadeira, pega um caminhão e vai carregando a terra, transporta-se montanhas de um lado para o outro com muita facilidade. E as montanhas a que ele se refere não é com essa facilidade, né? Porque mudar os defeitos que nós temos, as dificuldades que nós temos é que é a dificuldade grande, né? Sim. E Jesus se referia aos problemas mesmo, que são causados tanto por nós nesta vida, como já que nós trazemos de outras vidas. Então, essa montanha de problemas é que nós precisamos trabalhar. E para lutar com elas, só com muita fé mesmo. Porque se deixarmos vacilar, não vai sobrar nada, né? Ô Fátima, sabe uma coisa que eu estava pensando, até outro dia eu estava conversando, assim, lá no programa mesmo, se eu não me engano, no último programa, assim. Acho que está faltando, assim, vamos dizer, como se diz aí, né, vulgarmente, uma vontade política da nossa parte, né? Porque, assim, se a gente se acomodar, né, porque o benefício que a gente tem quando a gente rompe essas dificuldades, quando a gente passa por cima do nosso egoísmo, a gente passa por cima do nosso orgulho, quando a gente consegue ser mais caridoso com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com o nosso vizinho, né? Na fila do banco, no trânsito. Mais paciente, mais humilde. E aí, a hora que a gente vê, quando a gente toma uma decisão, efetivamente, quando a gente toma essa decisão, é tão vantajoso, né, para nós, a melhoria é tão grande, né, o estado de espírito que a gente se transporta, né, é tão melhor, que assim, e aí a gente acaba se escondendo atrás de uma certa dificuldade. Eu tive refletindo sobre mim, ou sobre terceiros, sobre mim mesmo, assim, caminhando com um cachorro lá no Você está fazendo autopsicanálise. Autopsicanálise, exatamente. Então, assim, e aí é a falta de fé. Será que vai ser realmente bom eu mudar? Será que vai ser realmente bom eu deixar de ser assim, autoritário, deixar de ser egoísta, deixar de ser rancoroso, qualquer coisa assim? E né? A partir do momento que a gente começa a ensaiar, se a gente não começar a fazer isso aí, a gente não vai entender a grandiosidade dessa transformação que a gente precisa fazer no nosso coração, não é, Sônia? Então, assim, e aí a gente não tem fé para, eu acho que tá bom assim. Lá no fundo, lá depois que tira as cascas da cebola, a gente se acomoda com a situação. A gente precisa. É o momento Fábio, né? É o momento Fábio, exatamente. É o momento, né, de sinceridade, honestidade aqui. Porque assim, a gente precisa fazer isso aí. Eu tenho pensado muito sobre essa questão. Eu até comentei no último programa, né, Guilherme, assim, falou assim, como é que a gente faz pra gente, nós precisamos aproveitar essa encarnação, nós estamos aqui encarnados e a fila é enorme do outro lado, né? A gente custou muito a encarnar. Olha quanto trabalho, a gente sempre comenta assim, quantos quilos de arroz a gente já comeu, quantos litros de combustível a gente já gastou, quantos tênis a gente já comprou, né? Quantas roupas, quantos banhos a gente já tomou. Assim, e aí depois, na hora que a gente chegar lá no final, o que a gente vai dizer para os nossos superiores, né? Quem tanto lutou para a gente chegar até aqui, que a gente ficou preocupado em comprar o último modelo do carro, o melhor modelo do celular, viajar, ter uma casa na praia. É para isso que a gente encarna. Não é para isso que a gente encarna. Então, assim, a hora que a gente tomar essa decisão política, assim, sincera mesmo, assim, para passar por cima dos nossos paradigmas, das nossas crenças
dos nossos enganos que a gente traz por tanto tempo, né? E aí é essa fé de que esse outro momento espiritual nosso vai ser absolutamente novo, diferente, que é aquilo que Jesus prometeu, né? Do reino de Deus no nosso coração. Aí é que a gente vai viver esse reino de Deus. Então, assim, a gente precisa ter mais fé nisso e passar por cima dessas dificuldades. Não é eu estava ouvindo uma entrevista de um velocista americano, e ele falava assim, que quando ele treina, ele quer sempre atingir um tempo que não lembro agora exatamente, mas 10 milissegundos abaixo do recorde mundial. E o entrevistador fala assim, por que não 1? Por que 10? Ele fala assim, porque se eu tiver um objetivo de 10 e conseguir 8, tá bom. Mas se eu tiver um objetivo de 1 só e eu não conseguir, eu não vou bater o recorde mundial. Então ele dá uma esticada no que ele quer, no objetivo dele, para conseguir bater aquele recorde. E o que você está falando aí, eu acho às vezes que a gente faz isso talvez até para dar essa esticada. Porque talvez na nossa encarnação, na encarnação passada, vamos supor que eu matei a minha esposa. Essa encarnação eu só tenho que vir para conviver com ela sem matá-la. Quando eu chegar lá em cima, esse já era o meu objetivo. Mas a gente fica, não, mas eu tenho que aproveitar, eu acho legal que a gente dá uma esticada para que a gente chegue lá, não só a gente não matou a esposa, como a gente alimentou alguém, né? Fomos até além do recorde mundial que a gente tinha que bater. Mas eu acho que a gente às vezes se cobra muito disso, não sei. Porque assim, eu acho, o que eu estava refletindo é o seguinte, que a questão do por exemplo, o quanto isso vai ser bom pra gente, entendeu? Assim, é porque assim, como é que eu vou dizer, o prêmio é tão grande, né? É que às vezes assim, a gente pode assim, não, eu concordo, acho que é legal, assim, a nossa meta é isso. Eu concordo com você também. Eu sei que nós não estamos discutindo aqui, só assim, discutindo no sentido positivo aqui, né, de avaliar, mas assim, o benefício é tão grande, né, da gente se esforçar um pouquinho, né, que aí depois você fala assim, nossa, desculpa, né, aquela história, desculpa a vergonha que eu passei, eu podia ter me esforçado muito mais, que eu conseguiria avançar muito mais, e seria tão bom, exatamente para quem? Para mim, né? Não é assim, por exemplo, eu não vou me esforçar, quem vai herdar vai ser os meus filhos, minha esposa, meus amigos, não. Nós somos os grandes beneficiários desse negócio. Assim como das partes materiais eles são beneficiários, nós podemos deixar os exemplos de fé como uma coisa para eles herdarem, que é o mais importante. Exatamente. Porque eu sempre brinco que a fé não se prescreve. Sempre falo isso nas minhas lições. Não tem como chegar para o outro e falar, tenha fé, tenha fé. O fato do exemplo que a gente dá para os filhos da gente, para a família da gente, da fé que a gente tem, faz com que eles também tenham fé. E isso ajuda muito, né? Eu acho que outro dia eu estava lendo uma coisa aí, né, refletindo sobre essa questão de herança, umas coisas assim, né? E aí estava assim, uma pessoa falando um negócio tão legal que falou assim, não se preocupe em deixar a herança para os seus filhos, não se preocupe com isso, não viva em função disso, né? E aí eu digo assim, essa herança que você está acabando de falar assim, a herança do exemplo que o Marcelo sabe, né, como é que é a questão do evangelho, né? Pregue o evangelho, se for. Sim, aquele pensamento atribuído a Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Exatamente. Então, assim, para a gente demonstrar. Aí, essa fé, essa é uma herança, essa é a verdadeira herança. E isso é o que tem realmente valor. Você deixar dinheiro no banco, casa, carro, não é isso o valor. A gente até dá isso que a gente encarna. Meu filho, tenha fé. Mas se ele não adquirir aquilo a custa dele mesmo, a fé que a gente tem não vai adiantar e só falada. Então, se a gente der exemplo, olha, através da fé eu consegui, eu melhorei, eu tive força para lutar, eu fui mais compreensiva, mais paciente, isso vai servir de exemplo e onde eles vão se fortalecer. E aí, né, Fátima, tem um ponto também assim, o seguinte, muitas vezes a gente fica
a gente fica na dúvida, será que os nossos filhos, como é que vão ser, né? Como é que eles vão se comportar como adultos, né? Será que vão ser pessoas de bem? São espíritos independentes, né? A gente vai fazer o melhor que a gente possa, né? E a gente, será que eles vão ver, ouvir as palavras que a gente diz, né? Os exemplos que a gente será que eles vão memorizar, vão sentir, trazer isso para dentro do coração? Com certeza eles trazem. No momento. Quem foi que apareceu? Quem foi? Margarida! Tudo bom, Fabinho? Seja bem-vindo diretamente do Munique, Alemanha. Fabinho apresentando aqui no vídeo, né? Que gostou? E participar conosco. Participar conosco. Bacana, Fabinho. Nós estamos gravando aqui. Beijo, tá vendo aqui, ó? São todos nós aqui, ó. Beijo grande, querido. Beijo, viu? Você viu a Fátima aqui? Viu? Não, eu só vi você, a Sônia, o Guilherme e a sobrancelha do João. Sônia, ó. Tá um pouquinho mais centralizado. Tudo bem? Ô, Fabinho. Beijo, Joãozinho, querido. Tudo bom? Tudo bom, queridão? Fez a lição de casa? Você está participando da gravação do programa aqui, tá sabendo já? É. Tô sabendo, cara. Tô feliz pela honra. Prazer enorme. Tudo bem? Tá tudo bem por aí, né? Graças a Deus, tudo A jóia. fé transporta as montanhas. Estamos falando nesse capítulo. Eu passei já? os Os dados. No caso aqui, a fé transporta o Fabinho. É verdade. Você tem participado daquela casa espírita aí em Munique? Eu já dei palestra lá já. Que beleza. Em português ou em inglês? Ou em alemise? Como? Em português, inglês ou alemise? Em português. Ótimo. Agora, na última terça-feira de maio, eu vou dar outra palestra. Que Beleza. Opa, legal. Sucesso. Então que a fé nossa transporte o nosso carinho até você. É. Eu acho que é facinho pra vocês conseguirem isso, hein? Que bom. Ô, Fabinho, a gente estava falando aqui sobre a fé transporta montanhas. Aquele primeiro item, o poder da fé. E agora há pouco o nosso querido Guilherme falou de um corredor, que o corredor ele tinha o objetivo lá de diminuir o tempo dele em 10 milissegundos, né? E ele colocava isso como objetivo, porque se ele conseguisse 8 milissegundos já estava ótimo. Agora, se ele colocasse como objetivo diminuir apenas 1 milissegundo, a frustração seria muito maior caso ele não conseguisse, entendeu? O João estava falando da importância da gente utilizar essa reencarnação no máximo que a gente puder. O que eu falei que esse exemplo que o Marcelo falou, esse velocista queria baixar 10 milissegundos do recorde mundial, porque se ele baixasse 8, ele ainda assim tinha um recorde mundial. Mas se ele tivesse como objetivo só baixar 1 milissegundo e ele não conseguisse, ele não conseguiria ter o recorde mundial. E o que eu estava falando aqui é que, às vezes, talvez, o nosso recorde mundial seja, supondo que eu tenha matado a minha esposa na encarnação passada, seja só conviver pacificamente com ela nessa encarnação. Né? Talvez esse já seja o meu objetivo, mas a gente fica muito paranoico em querer fazer o máximo que a gente puder. E é ótimo isso, né? É melhor chegar lá em cima e ouvir dos nossos superiores espirituais que parabéns, você não só não matou a sua esposa, mas alimentou um pobre, conviveu, educou seus filhos e tudo mais, do que chegar lá em cima e falar assim, olha, até que você não matou a sua esposa, mas você tinha que fazer muito mais e não fez, né? Entendi. Isso aí fica até Então, ou seja,
se eu entendi bem, põe um objetivo mais alto do que ele e o que você conseguir, tá bom? A gente nem sabe qual que é o objetivo, né? Então já botamos um objetivo bem alto para ter chance de chegar lá e ter atingido, né? Joga lá em cima. É isso. E a irmã Rosália, ela comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem que ela concede, lá naquelas instruções dos Espíritos, eu não me lembro se é no capítulo dos Pacíficos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, acho que é. Então ela diz assim: o que vos pedimos é que apenas vos suporteis uns aos outros. Vocês se lembram disso? Eu lembro disso. Então, quer dizer, se nós conseguirmos nos suportar, exatamente. Então, quer dizer, se você for ver, não é um esforço tão grande assim, né? Nossa, é mesmo. É só suportar. João Evangelista ficou velhinho e no último período da vida dele ele não conseguia falar de outras coisas, então ele só falava amai-vos uns aos outros, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Também é um exemplo que Nossa Senhora, né? Nossa, realmente, a lição é simples, né? E tão difícil para nós. Prática. Muito bom. Simples. E uma outra abordagem aí que a gente que me ocorre aqui falar sobre a questão da fé é a questão de que como devemos entender a palavra fé. Será que fé é apenas acreditar? Ou é algo mais, né? Então, se você for analisar a etimologia da palavra, a fé, que sobretudo que os cristãos lá no início do cristianismo primitivo entendia, era a questão da fidelidade, ou seja, ser fiel a Deus, manter-se no caminho, não ir à margem do caminho, mas manter-se no centro do caminho, afastar-se do mal. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos à margem do caminho. Quando nós nos aproximamos de Deus, estamos no centro do caminho. E então essa questão aí da fidelidade, eu me lembro de uma história que se encontra lá na obra Cartas e Crônicas, capítulo 7, da obra psicografada pelo Chico, do Humberto de Campos, né? Então ele diz que teve uma história muito bonita, que foi o sonho que o Kardec teve antes dele formular a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Como que é aquela questão 642? Lembra? Para ser agradável a Deus, bastará ao homem apenas não praticar o mal? Vocês se lembram disso? Você não lembra, Fabinho, de cabeça que a 642 é essa, Fabinho? Pelo amor de Deus. Então, eu me lembro porque algumas questões da doutrina do Livro dos Espíritos, elas me marcaram, então eu acabei guardando. E também porque antes de começar o programa eu também fiz vamos dizer assim, a lição de casa, né? Entendi. E aí o Kardec, olha só que interessante, o Kardec teve um sonho, né? Aí no sonho ele foi transportado a regiões espirituais junto com o benfeitor espiritual, que provavelmente era o próprio São Luís. Ele foi para uma região espiritual de muito sofrimento. Sabe lá aquela parábola do festim de núpcias, que inclusive foi o tema da semana retrasada, ou da semana passada? Semana passada, né?
aquele tema lá da semana passada, aquela parábola do festim de núpcias, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, em um determinado momento, lembra que Jesus fala, ali haverá choro e ranger de dentes? E então, aí o Kardec foi transportado para essas regiões de muito sofrimento. E aí ele pergunta para o benfeitor espiritual quem eram aqueles espíritos, né? Será que seriam os antigos romanos que impuseram muito sofrimento aos cristãos, né? Etc, etc. Aí o benfeitor diz que não, que esses imperadores romanos que impuseram muito sofrimento, esses imperadores, eles não tinham nenhum conhecimento de espiritualidade, nenhum conhecimento do Evangelho, e que não eram eles que se encontravam naquela região. Aí então o Kardec começou a ficar agoniado, né? Pois quem são então essas pessoas, né? Quem são esses espíritos? Aí eles dizem, aí o benfeitor diz que esses espíritos eram os cristãos infiéis de todos os tempos. Nossa Senhora! Os cristãos infiéis de todos os tempos. Ou seja, são aqueles que, por exemplo, que saem da casa espírita ou saem das mais variadas igrejas, encontram por exemplo, encontram uma prostituta na rua e fala, olha que pessoa obsediada, entendeu? Ou então encontra um pedinte na rua e, ao invés de estender mãos generosas, nós simplesmente criticamos, né? E muitas vezes chamamos de vagabundo, de drogado, essa coisa toda, né? Caridade zero. Entendeu? Então, quando nós temos esse comportamento, evidentemente que nós não temos a demonstração dessa fidelidade a Deus. E aí nesse sonho, ele acordou durante a noite e anotou a pergunta que ele tinha que fazer, que foi essa pergunta, 642. E todos nos lembramos que os benfeitores, porque no livro dos Espíritos você não sabe o que é melhor, as perguntas elaboradas pelo Kardec ou as respostas dadas pelos benfeitores espirituais. Sim, muito didático. Exato. E a resposta que ele dá, bastará ao homem não praticar o mal para ser agradável a Deus? Aí os benfeitores respondem, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois você também será responsabilizado pelo bem que deixou de praticar. Então aí está respondida aquela questão, tem que botar 10. Tem 10 não, vai virar por 70 não é mais, 70 vezes 7, vezes 10. Então, mas no atual estágio da nossa evolução espiritual, é compreensível que quando nós temos muitos débitos, muitas imperfeições a diminuir, é compreensível que esses débitos, né, João, amigos, que esses débitos possam ser equiparados, possam ser, vamos dizer assim, entrar em harmonia com as leis de Deus, parceladamente, né? Possa ser. Fabinho, sabe por quê? Porque antes eu tinha falado aqui o seguinte, assim, que eu tenho refletido bastante, até troquei uma ideia contigo isso aí, você lembra que eu te mandei uma mensagem, né? Que como é que a gente faz para a gente aproveitar o máximo? É o momento Fábio, viu, Fábio? O João tem feito muita autopsicanálise aqui conosco. A gente É o substituto. Não, nem tanto, mestre. Mas assim, essa questão, tipo assim, como é que a gente faz para a gente aproveitar ao máximo essa encarnação, essa encadernação, como eu brinco, né? Já que a gente está aqui e a fila é tão grande para voltar, para que eu vou esperar a próxima? Né, Fabinho? Se a gente já está aqui, porque troquei uma mensagem que a gente estava conversando, né?
É isso que eu tinha acabado de falar um pouco antes aí, quando de você entrar aqui chegar aqui para fazer. O João não estava sabendo, viu? Era só eu e o Guilherme. Nós não tivemos a surpresinha aqui da sua presença. Ô João, a Sônia tá aí para dar testemunho. Você já pensou tomar todas as vacinas de novo, João? Nossa Senhora. Já pensou, rapaz? Cara, eu vi a carinha do Lucas, a carinha do Gabriel e pensava assim, não, eu não quero passar por isso tudo de novo. Eu tenho claustrofobia. Você já pensou eu ficar preso num ventre 9 meses? Já pensou que mão de obra que foi isso, né, Fabi? Não. Mas tem uma causa, né? Então, a idade, a vacina pode ser dolorosa, mas é por uma causa maior, né? É o que vai dar a sobrevida dele. Então, às vezes a gente passa por dificuldades, e essas dificuldades, na verdade, são alicerces para nós nos superarmos. E você sabe qual é a grande vacina para não reincidirmos nos mesmos erros? Não. A grande vacina é a prática do Evangelho, né? Então, Só para você ter uma ideia, nós estamos aqui estudando hoje, né? O Marcos Melo, lembra-se do Marcos Melo, nosso querido amigo, né? O Marcos Melo, ele, que nem a Maria, ele fez a melhor escolha hoje. Hoje, ele foi lá no lar de idosos cantar para os idosos. Não tem preço. Tanto é que eu até mandei uma mensagem para ele, né? Marcos, fizeste a melhor escolha. Não tem preço. Isso que ele faz, nossa senhora, é muito mérito. Muito legal mesmo, né? Você chegou aí lá com ele, né? Não cheguei. Eu fui no asilo, mas fui sozinho com a Érica, com as crianças. É verdade, é isso mesmo. Isso, eu já tive a oportunidade de ir com o coral, né? O coral de cantar assim, no final do ano, assim. Nossa, é tão emocionante, mas às vezes eu não conseguia chorar, ficava chorando o tempo inteiro, porque é tanta emoção, cara, as pessoas se emocionam tanto. O João Manteiga derretida fica chorando o tempo todo. Você acredita um negócio desse? Não dá pra acreditar, né? Uma falta de imaginação, só sabe chorar. É o lado feminino, João. Então, eu tava dentro dessa linha, eu estava pensando aqui nessa questão dos 10, aí tal, aproveitar. Me lembrei exatamente a parábola dos talentos, né? Que também traz esse conceito da gente aproveitar, né? Vamos dizer, os recursos, de que forma a gente pode aplicar melhor os recursos que nos estão sendo oferecidos pelo Senhor, né? Então, assim, a gente aproveitar enquanto a gente está aqui, depois chegar lá e ficar, putz, eu podia ter feito isso. Esse negócio de remorso é um saco, né, cara? É um negócio meio... Passou a hora. Né? O tempo já passou, então tem que ser na hora certa, né? Ô Fábio, já que o evangelho de hoje fala da fé que transporta montanhas, deixa eu te perguntar um negócio. Se você estiver dentro de uma caixa, sentado numa cadeira, dentro de uma caixa de 2 metros por 2 metros, você teria a sensação de claustrofobia, certo? Certo. Se você sentasse numa cadeira no alto da montanha, fechasse os seus olhos e sem que você soubesse, construísse uma caixa em volta de você, de 2 metros por 2 metros, você de olho fechado ainda teria claustrofobia? Não. Por que será que a gente fica, né, quando a gente está olhando e a gente percebe, né, que fraqueja a nossa fé? Você tem 20 minutos para escorrer. É a nossa mente, né, cara? Nossa mente frágil. 20 minutos se você pode falar, Fabinho. A gente quer que você fale. Não, mas essas demonstrações da fé, que ainda estamos distantes, né, de executar, de praticar, me faz lembrar daquela definição lá do Khalil Gibran, né? Que é uma definição belíssima, né? A fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Compreendendo que Deus tem o lado masculino da energia de um pai e o lado feminino do colo de uma mãe. Bonito, né?
Então a gente precisa estar ciente disso, né? Deus é justiça, mas também é misericórdia em harmonia. Mas a fé, Em harmonia. a fé também tem se tornado mais forte para aquele que acredita na imortalidade. Sim. Porque aquele que não acredita sabe que morreu, acabou, é mais fácil não ter fé. Exatamente. Né? E o Edivaldo que fala que não tem fé, ou era o Chico? Quando perguntado se ele tinha fé, falou assim, não, fé não, eu tenho certeza. O Divaldo. É o Edivaldo, né? Divaldo Carlos. Nossa fé fica mais forte. A certeza de que vai ter outras vidas. Então, Em termos de doença que o Guilherme tinha falado, né? Há um autor, Harold Koenig, ele fez um trabalho e ele pesquisou as pessoas que enfrentavam as mais variadas doenças, tanto em ambiente nas unidades de terapia intensiva, né, nas UTIs. Lá no Rio é CTIs, viu? Já vou te avisando, que é Centro de Tratamento Intensivo. Aqui é UTI. Aí então, tanto os pacientes em ambiente de UTI como em ambiente ambulatorial, os pacientes que eram portadores de seguir qualquer religião, a recuperação deles era muito melhor do que aqueles pacientes que afirmavam não seguir nenhuma religião, não ter nenhuma fé, nada disso. O próprio placebo, a prova disso. A fé, O próprio efeito placebo também acaba tendo essa indução, né? Porque o efeito placebo, o paciente ele tem tanta confiança no médico, que o médico dando um remédio que ele sabe que não tem fundamento científico, mas o paciente acaba acreditando no médico e os sintomas melhoram. a fé, ela é que nem um antídoto, né? Ela é um antídoto do medo, é um antídoto como um remédio mesmo. O antídoto de que onde há trevas, né? A fé é que nem uma luz. Ela tira as trevas do foco. E as pessoas que acreditam, que têm esse sentimento, elas têm uma imunidade. A imunidade dela não dá tanto a atenção ao mal que aflige do que a maioria de nós fazemos. Muitas vezes nós erramos, temos medos e não fazemos coisas que seriam importantes fazer para o nosso progresso, porque temos medo, não acreditamos, achamos que estamos sozinhos, isolados. E quando a gente tem o consenso da imortalidade muito bem posicionada pela Fátima, a gente vê a fé como uma força de elo de ligação com o plano espiritual. Porque quem faz conexão com o plano tem a fé de acreditar que nós estamos sendo amparados e ajudados. E cada problema que nós passamos, se nós colocarmos essa vontade de querer vencer os obstáculos, que é essa vontade que se move, né, nessa palavra tão pequena, de tão grande expressão que é a fé, a gente vai conseguir vencer as barreiras, as doenças, que podem porventura nos convidar às reflexões da vida, as dificuldades financeiras, as dificuldades que limitam a gente no trabalho, de qualquer ordem. Inclusive, a gente tem que ter esse instrumento para nós. Só que assim, como a Fátima falou, a fé, ela não vem como um atributo inerente da pessoa. Nós temos que buscar ela. Nós temos que cultivar ela. Nós temos que justamente desenvolver essa ligação com o plano espiritual e acreditar, né, fielmente que a gente vai vencer. Por isso, quando a gente usa a fé como instrumento de vencer, a gente consegue superar os obstáculos. Né? A gente consegue superar os obstáculos, mas nós temos que ter a mente aberta para entender por que estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo, como o João expôs. Será que a gente só veio aqui para nascer, comprar o carro, comprar casa
viajar, né? Assistir Netflix. Assistir Netflix, né? Sair com os amigos, fazer um churrasquinho, ou a gente tem um objetivo maior, né? E quando a gente se depara com a doutrina espírita, a gente vê que o grau de responsabilidade do conhecimento é que vai ser a nossa direção, a nossa diretriz. E por isso que o umbral, a região umbralina, que Allan Kardec acabou visitando quando ele, antes de fazer a questão 462, né, e foi ver lá e descobriu que aquele centro de reunião de almas eram os cristãos que não utilizaram o seu conhecimento, a sua capacidade de entendimento com os ensinamentos cristãos, né, que é não só ser bons da teoria, mas ser que nem o nosso querido Marcos Melo, pôr em prática também, né? A gente vai se distanciando e a gente vai ser cobrado porque o conhecimento chegou até nós, né? Eu tenho fé que eu vou me superar nessa encarnação, porque eu faço um esforcinho, sabe? Todo dia, viu? Ela suporta o marido. Esse é o maior esforço. Aí, Sônia, é o garantido. Mas que nem o Chico falou hoje, essa encarnação eu estou aprendendo a suportar, mas a próxima eu vou aprender a amar. É isso aí. Eu já amo ela. Amo ela. Tá mais fácil pra você. Eu estava comentando com um amigo meu, né? A gente passou perto de uma árvore que estava cheia de espinhos. Aí eu mostrei os espinhos para ele, né? E espinho em alemão fala dona. Aí eu falei para ele assim, olha, os donas, né? O espinho. E esse cara, ele não tem religião, né? Aí ele falou assim, sim, muitos espinhos, né? Falei, sim. Falei, por que será que essa árvore tem muitos espinhos? Mas eu tava provocando ele para refletir um pouco, né? Tava lançando uma semente. Exatamente. Aí ele falou assim, a árvore tem espinhos para se proteger, né? É uma proteção dela. Aí eu falei para ele assim, então a árvore é inteligente? Aí ele falou assim, não, a natureza é inteligente. Aí eu falei assim, essa pedra é inteligente? Aí ele falou assim, não, a pedra não, a natureza. Eu falei assim, mas como, o que é a natureza? A pedra é a natureza, a árvore é a natureza. Aí ele falou assim, não sei. Eu falei assim, você sabia que se você cortar uma veiazinha, um vaso capilar do seu tecido, as células que estão ali naquele meio vão morrer, vão mandar uma mensagem para o cérebro e o cérebro vai reconstruir um canalzinho de veia que vai levar oxigênio e alimento ali para aquelas células de novo? Ele falou assim, sabia. Eu falei assim, mas por quê? Aí eu falei assim, por que a vida quer viver? Falei pra ele, a vida, o que é a vida? A vida é inteligente? A vida é a matéria? A matéria é inteligente? Aí ele falou assim, para de ficar fazendo essas perguntas, não sei se a matéria é inteligente, eu só sei que ela sabe. Aí eu falei assim, mas se ela sabe, você tá falando que a matéria é inteligente, a matéria é inteligente? Ele falou assim, cara, eu não sei. Eu fui dando um nó na cabeça dele, né? Aí eu falei pra ele assim, pensa nisso, responde a pergunta pra mim, por que a vida quer viver? Porque se a matéria é o acaso que criou, o acaso não é inteligente. E por que ele quer viver? Por que ele tem vontade? Qual é o objetivo? Então, aonde que eu tô querendo chegar? Que quando a gente é interessado, quando a gente reflete, não tem como escapar de que o projeto é inteligente, o projeto de tudo é inteligente, né? Não tem como a gente escapar, é só a gente se interessar realmente, amadurecer, observar e tentar levar para dentro isso que você acaba chegando claro nos seus olhos que o projeto é inteligente, né? E o pior, não é inteligente, é inteligente e amoroso. Exatamente. Né? É para levar pro amor, é para levar para esse suportar o próximo, para esse amar o próximo, para tudo isso daí.
E aí isso dá uma esperança, né? Isso dá um consolo, isso dá uma coisa gostosa de falar assim, puxa, tem uma ordem por trás, tem um amparo por trás, tem um amor por trás cuidando de tudo, né? E aí eu lembro do Mildinho, que no Mildinho ele fala assim, olha, no caso do sofrimento, por exemplo, e o João tá aí para falar, né, pra gente, no caso do sofrimento, todo mundo, o sofrimento é o mesmo para todo mundo, né? Por exemplo, perguntar pro João, a perda de um ente querido é um sofrimento tão grande para uma pessoa espírita quanto para uma pessoa sem religião, para um rico quanto um pobre, né? Para um operário como um proprietário. Mas o que faz a diferença? É sofrer com fé ou sofrer sem fé. Lembra do Mildinho? Se você sofrer com fé, então você tem esperança. E se você sofrer sem fé, você tem desesperança ou desespero, né? Então, a fé é uma virtude, né, que ela é muito, muito, muito importante ser desenvolvida. A gente, como o Dr. Fritz falou, Sônia, lá uma vez, ele falou assim, no nível evolutivo da humanidade médio, né, a fé não é ainda um atributo muito desenvolvido, mas que está em nossas mãos, como você desenvolveu o seu senso artístico de pintar, não desenvolveu? Um pouquinho. Ou seja, tem desenvolvido. O Marcelo com as mãos preciosas dele lá na cirurgia, nas conversas com os pacientes. Então, são dons que a gente vai desenvolvendo com a nossa fidelidade, né? Com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com a nossa vontade, com a nossa assertividade. Até melhor do que disciplina. Assertividade. Mas a gente vai desenvolver, né? Esse dom, esse atributo. E tudo começa aonde? Voltando no começo dessa fala, né? Começa na sensibilização, na observação, na introspecção, na ligação, né? Na busca. Acho que começa aí, né? É o fio da meada. Sabe uma coisa que você estava falando aí, Fabinho? Eu estava pensando aqui o seguinte, só para a gente concluir, né, nessa primeira hora, eu estava pensando aqui o seguinte, e olha que maravilha a gente se sentir parte, né, a gente saber que a gente é parte desse projeto aí de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa essa sensação, é linda, essa sensação de importância mesmo, né? A gente se sentir parte desse projeto de Deus, né? Então, tanto da experiência própria, quanto do exemplo que nós podemos passar para as pessoas com que convivemos. É verdade. Sim. Muito legal. É verdade. Beleza, então, Fábio, nós vamos terminar então essa primeira parte, e aí daqui a pouquinho a gente começa o Encontro Singular, capítulo 35 do Nosso Lar. Tá bom? Tá. Viu? Acho que eu vou ter que terminar por aqui, porque eu vou precisar dar uma forcinha pra Érica aí. Opa, sem problemas, velho. Eu vou ter que dar banho, ajudar a dar banho nas crianças, fazer... Você tem que escolher a melhor parte. Fazer a janta, dar banho nas crianças. Sem problema. Tem que dar uma forcinha pra ela aqui. Fica servindo hoje de esquenta, né? Pra aquecimento pra próxima. Pra próxima, é isso aí. Podemos deixar esse exemplo de pai aí gravado no programa para todos ouvirem? Pode. Então tá bom. Já que a gente está falando de pai e de fé, né? Eu não esqueço, quando a gente fala de fé, de uma foto daquele pai de braço aberto esperando a criança pular e a criança vai no braço dele, né? Exato. Essa foto ela fala tudo pra gente, né? Tudo. E a criança pula por causa da fidelidade, né? Que o pai tá sempre ali pra pegá-la, né? E aí ela chega uma hora, ela tem certeza. Quando eu editar o vídeo lá no YouTube, eu vou botar essa foto lá no vídeo.
É isso aí. Então fecha com o Khalil Gibran lá, que é o salto nos braços de Deus. Salto no escuro, salto no escuro. No escuro nos braços de Deus. Um beijo Tá bom. pra todos, pra ela. Um beijo pra vocês também, Saudade. Guilherme, João, Sônia, Marcelo, Fátima. A Fátima. Espera aí que a Fátima vai falar tchau. A Fátima. Graças. Tchau, beijos grandes pra você e pra Érica, pras crianças. Graças ao nosso ideal espírita, a gente está aqui junto de novo. É isso aí. Um beijão pra Érica e pros meninos. Beijo. Tá bom. Tchau. Fique com Deus. Maravilha.